Boa tarde. Meu nome é Tadeu Campos. O intuito desse vídeo hoje é explicar um pouco da maneira que eu vejo a vida pós-morte. Muito bem. Eu recebi algumas perguntas relacionadas a credo, no que eu acredito. Bom, quem me conhece sabe que eu acredito na vida pós-morte. Eu, mais que ninguém, posso negar essa minha fé, baseado nos acontecimentos em minha casa. Foram experiências, a princípio, assim, foram bastante sofredoras, dá para dizer assim. A gente sofreu muito com os acontecimentos, com os fenômenos, né? Fenômenos físicos de proporção elevadas. Mas isso pode ser a pauta para o próximo vídeo. Mas eu quero já de antemão dizer que eu sempre partilhei da ideia que não existe... As pessoas falam muito em religião, né? Eu penso que a religião vem de religar, né? E não tem... Eu sempre falei isso na nossa casa e acabei ouvindo também de um amigo que eu conheci. Eu tenho um amigo que eu conheci que da filosofia X. Ele partilha também... Nesse pedacinho a gente combina muito, que não tem como haver religião, porque já que a religião vem de religar, né, e não tem como desligar, ninguém consegue desligar de Deus. Então, não vejo necessidade da religião. Então, eu penso que é um credo, o credo de crer, de acreditar, né? Mas eu penso que nenhum dos credos está errado, nenhuma crença está errada. E no contexto popular, na expressão popular, religião, não existe religião ruim. Existem pessoas ruins dentro das religiões. Eu costumo fazer uma analogia assim: combinamos nos encontrar num determinado ponto, isso no decorrer do dia, e cada um de nós vai para nossas casas nos arrumar e ao nos dirigir a esse ponto dominador comum que a gente combinou, uma janta, um almoço, um encontro de amigos, qualquer coisa do tipo, cada um pega um caminho, mas o objetivo final, o objetivo comum é aquele ponto marcado entre ambos, né? Então eu penso que assim é o caminho que leva a Deus, é dessa maneira, é o caminho que leva a Deus. Também eu tenho vivido algumas experiências, a princípio foram muito complicado para mim, porque eu não sabia como lidar com essa situação e também pensava que eu não estava legal. Cheguei a questionar a minha capacidade psíquica, né? Mas não rasgo dinheiro, não machuco ninguém. Então eu estou suficientemente convencido dos acontecimentos, dos fenômenos espirituais que acontecem na minha vida. Fui questionado de como eu vejo Deus. Não vejo Deus, vejo a sua obra, mas eu sinto Deus, sinto sim. Sinto de uma maneira profunda. Aprendi a sentir Deus quando eu parei de olhar de dentro para fora e passei a olhar de fora para dentro. Passei a me ver, a me olhar, aonde eu estava errando, aonde eu estou errando, o que eu devo fazer para melhorar, como devemos fazer para melhorar. Mas como centenas de milhares de pessoas, apesar de eu ter um conhecimento na minha pequenez, né? Apesar de eu ter um conhecimento desse mundo espiritual, tanto na teoria como na prática, pelos acontecimentos que aconteceram na minha vida, e que muito provavelmente eu contarei em partes, porque é muita coisa, mas eu farei um vídeo falando disso.
Apesar de tudo isso, ainda eu sinto às vezes aquele vazio, que alguns de vocês vão se identificar agora, talvez. Eu sinto aquele vazio, aquele ponto de interrogação. E o que eu estou fazendo nesse mundo? Nossa, o que eu faço aqui? Não queria estar aqui, está muito ruim. Uma sensação sem explicação do vazio, de um vazio muito grande. Então, quando isso acontece na minha vida, eu paro, penso e de novo eu olho de fora para dentro. Não, Tadeu, você é um projeto que foi executado pelas mãos divinas. Eu sou parte de Deus, eu faço parte de Deus. Eu faço tanto que eu faço parte de Deus que, se nós formos fazer uma analogia, nós somos todos ligados um no outro, todos, todos, todos. Quando a gente fala que a vibração ruim atrapalha nossas vidas, às vezes para as pessoas que não acreditam ou não partilham de uma fé como a gente partilha, eles podem pensar que é bobagem, mas não é bobagem. Tanto que a gente deveria ser citado num coletivo, a gente partilha o mesmo ar para respirar. A gente partilha do mesmo sol, das mesmas manhãs, das mesmas tardes. A gente divide oxigênio na nossa respiração. Isso é a demonstração que a gente não veio para viver sozinho. E nunca estamos sozinhos. Quando nós não temos pessoas encarnadas perto da gente, ainda assim nós temos Deus. Por mais difícil que esteja sendo o seu dia, que esteja sendo a sua vida, Deus não lhe abandonou. Ele não vai botar nenhum fardo que você não possa carregar. E Ele não lhe abandonou. Se seus momentos estão difíceis com Deus, você imagina sem Ele, né? Eu penso que me fizeram algumas perguntas. Se eu temo a Deus? Não. Não temo meu Deus. Eu a amo. Ou, não sei qual é o sentimento, na verdade. Eu sei que Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Senhor do tempo. É o Senhor da cura. É o Senhor do amor. Mas eu não temo Ele. Porque temor vem de medo. É impossível você amar quem você tem medo. É impossível você admirar quem você tem medo. É impossível você gostar de quem você tem medo. Então, temor vem de medo. E eu não temo a Deus. Eu admiro na sua grandeza. Penso às vezes que Ele é tão grande, tão magnífico, que aquela frase, não usai o nome do Senhor em vão, se encaixa direitinho em qualquer pauta que a gente for falar em Deus. Mas como eu vinha falando, também sinto esse vazio às vezes. Mas aí eu saio de mim e me vejo de fora para dentro. E penso que a vida é feita de altos e baixos. Aí eu compreendo que depois da chuva vem o sol e vice-versa. Se formos olhar nossos batimentos cardíacos, eles são de picos, né? Ele tem uma oscilação chamada oscilação da vida. E não é diferente com a vida. A vida também é feita de altos e baixos. Mas é muito importante em algumas fases de nossas vidas, alguns momentos de nossas vidas, nós ter alguém que a gente ame ou que ame a gente. Para que possamos dividir esses momentos de alegria e também esses momentos de fraqueza que a gente tem. Que todos temos momentos de fraqueza. É muito difícil ainda falar no Espiritismo. Porque as pessoas ainda são muito incrédulas. A maioria das pessoas querem crer no que vê. E a Bíblia já dizia, né? Feliz do homem que crê sem ver. Mas também somos muito imediatistas.
Às vezes nós queremos tudo rápido, respostas espirituais rápidas, informações. E o tempo de Deus é outro. Então, assim, eu sou... às vezes me perguntam, Tadeu, você é espírita? Eu não sei a conotação de espírita. Eu sei que eu sou espírito e faço parte de um mundo espiritual, totalmente espiritual. E para quem me conhece, as pessoas que me conhecem sabem que eu elimino qualquer possibilidade de acontecimento natural antes de atribuir a fenômenos espirituais. E eu não posso negar isso. Acontece todos os dias em minha vida. Todos os dias acontece alguma coisa. Todos os dias. Vejo alguma coisa, sinto alguma coisa. E algumas outras religiões chegam a dizer que isso é coisa da nossa mente. Mas a minha mente... Aí sim, se isso estiver acontecendo, se a minha mente estiver conseguindo fazer isso, aí nossa, né? A minha mente não liga chuveiro, minha mente não abre trinco de porta, a minha mente não tira frutas da minha fruteira, né? Entre outras coisas. Então, sim, eu sou convicto de que vivemos muitas e muitas e muitas encarnações e que é possível, sim, nos encontrarmos aqui com pessoas que já fizeram parte de nossas vidas em outras encarnações. Que é possível, sim, ser obsediado e que é possível também ser um obsessor ainda que encarnado. Porque sabem que existe a auto-obsessão, existe a obsessão de desencarnado para encarnado e de encarnado para desencarnado também. Como? Alguém que a gente ama muitas vezes parte. E a gente não deixa ele descansar. Chora todos os dias. Natural, somos fracos, somos amor. A carne é fraca, a gente ama muito. Então a gente chora todos os dias e fala durante alguns anos dessa pessoa. E quando essa pessoa nos ama também, fica muito difícil o caminho para ela. Então isso ainda que involuntariamente é uma obsessão de encarnado para desencarnado. Ainda assim é uma obsessão. Existe a auto-obsessão também. Você se imagina numa vibração ruim, sendo incomodado por irmãos desencarnados e acaba botando isso na cabeça e a tua vibração vai baixando e automaticamente você começa a se auto-obsediar e também ter uma obsessão, mais um reforço de obsessão talvez de alguns outros espíritos aproveitadores ou que nem sabem o que está acontecendo, em consequência daquela vibração que se encontra no momento, se aproximam de você e acabam te machucando ainda mais. Mas eu queria, nesse vídeo, já estou acabando ele, não quero me alongar muito, até porque eu farei outros, mas eu gostaria de deixar, a princípio, deixar aqui que assim, ó, pelo menos são as informações que eu tenho, que no futuro eu direi, que 99,9% das vezes que somos obsediados, somos machucados, somos atormentados, perdemos a paz, perdemos a vontade de viver, temos a tristeza interna inexplicável, temos a vontade de sair desse mundo, temos dúvida o que estamos fazendo aqui ou por que estamos aqui, está muito ruim. E 99,9% das vezes, esses nossos irmãos desencarnados que estão perto da gente, estão próximos da gente, não sabem o que estão fazendo mal para a gente. Eles só querem ficar perto às vezes. Então eu costumo dizer que muitas vezes a gente vê algumas pessoas dizer que está expulsando espíritos, né? Exorcizando espíritos e essas coisas, né? E eu costumo dizer que eu faço uma comparação que eu tenho um amigo que às vezes eu converso que não gosta dessa comparação
peço desculpa para ele. Mas a melhor maneira que eu achei de dizer isso é que não se resolve um problema de limpeza tirando o lixo do seu terreno e colocando no terreno do vizinho. Você não resolveu o problema, você transferiu o problema. Assim é no mundo espiritual. Nós precisamos acolhê-los, abraçá-los. Fazer com que eles entendam que existe um ser maravilhoso chamado Deus que os ama. Porque as pessoas têm uma impressão, às vezes, que quando desencarnamos e passamos teoricamente para o outro lado, que é tudo meio que misturado, mas teoricamente passamos para o outro lado, o espírito então tem acesso a Deus, tem acesso aos anjos, etc., né? E que está tudo resolvido e que ele é capaz de trazer só informações certas, maravilhosas, enfim, e que a vida dele está resolvida. Não. Se ele era ruim na carne, ele passou ali para o outro lado, ali, teoricamente, né, outro lado, ele está ali, mas ele continua sendo a mesma pessoa, continua tendo as mesmas mazelas, os mesmos sofrimentos, os mesmos desejos. Então, vamos olhar para eles da maneira que a gente olha para um amigo ou para alguém que você conhece, que você sabe que atrás daquela muralha aparente existe um ser humano que tem um coração que bate, que tem uma alma, que tem um espírito e que às vezes só precisa entender que existem pessoas que amam ele e que ele pode ser igual aos que amam, que tem um lado bom nele, que não existe só esse lado ruim, tem um lado bom nele. E eu costumo dizer que o bem faz muito pouco barulho. Então, por isso, as pessoas não sabem o quanto o bem acontece. E o mal faz muito barulho. Então, para terminar esse vídeo, sempre peça em nome desses teus sentimentos que você tem, de repente, sem nenhuma explicação, aquelas vontades, aquelas intuições ruins. Nesse momento você pede para que Deus, o teu anjo de guarda, o anjo de guarda desse espírito também, que o encaminhe, que dê o entendimento para que ele consiga aos poucos se encaminhar, ter um entendimento e ter uma elevação. Eu nem diria para ir junto a Deus, né? Porque isso é uma pauta para outro vídeo, mas até chegarmos lá, o caminho é bem longo, muito longo. Mas assim, independente do credo, independente de que religião faça parte, as pessoas que te rodeiam, seja católica, evangélica, protestante, enfim, ame-os sem discriminação. Deus é um só, para todos nós. Ok? Até o próximo vídeo.